De onde vem todo esse poder que a Bíblia descreve sobre a Arca da Aliança com Deus? A Arca da Aliança era um baú sagrado feito pelos israelitas de acordo com o mandamento e o desígnio de Deus. Ela abrigava e protegia o testemunho, os 10 mandamentos escritos por Moisés em 2 tábuas de pedra que lembraria aos israelitas da aliança que Deus havia feito com eles no Monte Sinai, além de simbolizar a presença e a prova irrefutável do poder de Deus, que também desempenhou um papel fundamental na cerimônia do dia da expiação, citado em Levítico 16. Um jarro de ouro com maná e o cajado de Arão também foram colocados dentro da arca posteriormente, mas foram removidos em algum momento porque não estavam na arca quando foi transferida para o templo. No livro do Êxodo, capítulo 25, enquanto Deus dava instruções a Moisés sobre a construção do tabernáculo, disse: "Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, sua largura será de 1,5 côvado e sua altura também de 1,5 côvado, o que seria aproximadamente 1,12 m de comprimento por 65 centímetros de largura e também 65 centímetros de altura." E Deus continua: "E cobrirá de ouro puro por dentro e por fora, e fará sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirá para ela 4 argolas de ouro, que porá nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Também fará varais de madeira de acácia, que cobrirá de ouro. Colocará os varais nas argolas aos lados da arca, para que se possa carregá-la." Em 1513 a.C., a arca é construída por Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, juntamente com seus assistentes, usando peças de ouro doadas pelos israelitas. Em 1512 a.C., Deus dá as instruções a Moisés de como a arca deve ser colocada e resguardada por um véu dentro do tabernáculo. No livro de Josué, a arca é retratada como uma peça de temível poder divino. Por meio dela, Deus realiza maravilhas que permitem que os israelitas assumam o território da Terra Prometida após anos de peregrinação no deserto. Com a ajuda da Arca de Deus, eles venceram muitas batalhas durante a conquista. E uma das mais famosas foi a queda dos muros de Jericó, que, conforme as instruções de Deus, teriam que atravessar o Rio Jordão e, quando os pés dos sacerdotes que carregam a arca tocam suas águas agitadas, elas param para que todo o povo possa atravessar e entrar na terra de Canaã. Seguindo ainda as instruções de Deus, os israelitas dão 7 voltas em torno de Jericó, tocando suas trombetas, e na 7ª volta, todos dão um brado com toda a força dos pulmões, e assim os muros vieram abaixo para que pudessem invadir e conquistar a cidade. A arca desempenha um papel proeminente e amplamente destrutivo. Nas narrativas de Samuel é referida pelo título "A Arca do Pacto do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins." Depois de ser capturada em batalha contra os filisteus, a arca embarca em um violento tumulto. O deus filisteu Dagon é o primeiro a sofrer a ira de Deus. Tendo colocado a arca no templo de Dagon, os filisteus acordam e descobrem que a estátua de seu deus tinha desabado diante da arca com a cabeça e mão decepadas. O Senhor atormenta as cidades dos filisteus até que implorem que a arca seja expulsa dali. Os moradores da cidade de Bet-Semes logo reforçam esse pedido, já que mais de 50.000 pessoas morreram depois de olhar dentro da arca. Os filisteus enviaram então mensageiros a Kiriat-Jearim, pedindo que buscassem a arca do Senhor e a retirassem de lá o mais breve possível. Quando o rei Davi estabelece Jerusalém como sua capital, ele está determinado a garantir a presença da arca em sua cidade, mesmo depois que Uzá é morto quando estende a mão para segurar a arca enquanto a transportava. Eventualmente, Davi consegue estabelecer a arca em Jerusalém, mas é seu filho, o rei Salomão, que fornece uma morada permanente para a arca quando constrói o templo. Depois que Salomão introduz a arca no Santo dos Santos, ela raramente é mencionada novamente na Bíblia.
O que finalmente aconteceu com a arca é um mistério. Em 597 e 586 a.C., o Império Babilônico conquistou os israelitas e a arca, na época supostamente armazenada no templo em Jerusalém, desapareceu da história. Ninguém sabe se foi destruída, roubada, escondida ou até mesmo resgatada por Deus. Durante séculos, as pessoas tentaram em vão localizar e recuperar os objetos mais sagrados da Bíblia. Entre as mais procuradas dessas relíquias está a famosa Arca da Aliança. Uma das reivindicações mais fortes sobre o paradeiro da arca é que, antes dos babilônicos saquearem Jerusalém, teria sido levado à Etiópia, onde ainda reside na cidade de Aksum, na Catedral de Santa Maria de Sião. As autoridades da igreja, no entanto, dizem que apenas um homem, o guardião da arca, pode vê-la, e nunca permitiu que ela fosse estudada para que fosse verificada a sua autenticidade. Outra alegação é que a arca estava escondida em uma série de passagens abaixo do primeiro templo em Jerusalém, antes que os babilônicos o destruíssem em 586 a.C. Mas essa teoria também não pode ser atestada, porque o local é o lar do santuário Domo Sagrado do Islã, também chamado de Domo da Rocha ou Mesquita de Omar. Escavar o local simplesmente não seria possível. Uma terceira alegação veio do falecido Ron Wyatt, um arqueólogo amador que alegou que em 1982 encontrou a arca embaixo da colina onde Jesus foi crucificado. Diz ele que o sangue da crucificação escorreu da cruz através de uma fenda na rocha e caiu na arca, mas ninguém comprovou isso até os dias de hoje. Talvez a mais famosa busca da arca tenha sido no filme Os Caçadores da Arca Perdida. O herói da aventura, Indiana Jones, encontra a arca antes dos nazistas, que pretendem usar seu poder para dominar o mundo. Pesquisas por relíquias bíblicas são convincentes, diz o arqueólogo e membro da National Geographic Society, Fred Hilbert, mas acabaram fadadas ao fracasso. Mesmo se houver um objeto antigo parecido com a arca na Etiópia, ele pergunta: como se poderia determinar que é o verdadeiro descrito na Bíblia? Não há evidências de que a arca ainda exista nos dias de hoje. A Bíblia mostra que a arca não é mais necessária porque a aliança associada a ela foi substituída por uma nova aliança baseada no sacrifício de Jesus. Assim, a Bíblia predisse um tempo em que a arca da aliança não existiria mais, mas o povo de Deus não sentiria falta dela. Numa visão dada ao apóstolo João após o estabelecimento da nova aliança, a Arca da Aliança aparecia no céu. Isso está citado em Apocalipse 11. Essa arca simbólica representa a presença de Deus e sua bênção na nova aliança. Depois de 1070 a.C., a arca mudou-se para vários lugares conforme descrito no livro de Josué, capítulo 18, em Juízes, capítulo 20 e no primeiro livro de Samuel. Depois de 1070 a.C., foi levada a Jerusalém pelo rei Davi. Em 1026 a.C., foi levada para o Templo de Salomão em Jerusalém. Em 642 a.C., foi levada ao templo pelo rei Josias. Por volta de 607 a.C., aparentemente foi removida do templo. Não é mencionado no inventário de artigos levados para a Babilônia quando o templo foi destruído em 607. Em 63 a.C. foi declarada desaparecida pelo general romano Pompeu, quando conquistou Jerusalém e inspecionou o templo. O que você acha? Será que a arca ainda existe? Onde você acha que ela pode estar? Deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Lembre-se também de clicar no sino para receber as notificações do YouTube sempre que tiver um novo vídeo. Obrigado e até o próximo.